Olá, muito boa noite a todos. Uma alegria muito grande retornar a Coimbra e especialmente ao convívio de todos vocês. Vocês devem ter percebido que a minha voz tem alguma dificuldade, mas é em função de algo que eu não sei o que é, mas que aconteceu no avião do Brasil para cá, porque até então ela estava funcionando perfeitamente bem. Mas como o microfone vai nos ajudar, eu acredito que nós consigamos trabalhar o nosso tema sem nenhuma dificuldade. Só encareço a paciência de vocês para sons que deveriam ser de um modo, mas que acabam como que sendo de outro. Vamos ver se nós conseguimos, então, nos fazer compreensíveis, abordando essa temática que o nosso irmão Fernando já começou a introduzir, lembrando para nós todos a importância deste tema. Todos vocês sabem que nós nascemos e vivemos há muitos milênios num mundo de provas e de expiações. Um mundo chamado Terra, compondo a sua humanidade, e sabemos bem que em função das características das nossas almas, nós podemos adoecer numa vida, noutra, de um tipo de problema ou de patologia ou de outra natureza ao longo dos milênios em que estamos aqui para nos recuperarmos do ponto de vista moral e espiritual. Quando falamos de loucura e obsessão, loucura nos leva à ideia da doença mental, de um modo amplo. E nós poderíamos fazer uma abordagem voltada para detalhes da própria psiquiatria. Mas justo como somos espíritas e estamos aprendendo nessa fronteira entre a doutrina dos espíritos e a medicina, é importante que recuperemos uma série de detalhes ou aspectos que tenham a ver com esta ligação entre as questões das doenças humanas e, em especial, da doença mental e aquilo que nós conhecemos através da doutrina dos espíritos. Antes de mais nada, valeria nós nos lembrarmos que todas as doenças mais simples ou mais graves, elas são naturalmente transitórias, temporárias. Na medida que as nossas vidas são eternas, nós estaremos naturalmente nos recuperando de tudo, e inclusive, muito especialmente, de tudo aquilo que possa, em alguma época da nossa caminhada evolutiva, nos tornar enfermos, nos fazer doentes. E no campo da doença mental é assim também. Por mais grave que seja uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, ou uma criança com autismo, ainda assim, se não nesta vida, mais adiante, todas essas pessoas se recuperarão plenamente, porque a nossa destinação é sermos sãos, é sermos sadios, estarmos e vivermos a verdadeira felicidade, aqui mesmo na Terra, se não ainda nos sendo possível nos dias atuais, mas com certeza nos dias do nosso porvir ou do nosso futuro. Então vamos tentar examinar este tema até completarmos, talvez antes da meia-noite, porque mesmo assim ele é relativamente extenso, então nós temos muitas coisas que ver, está bem? Nós vamos ter uma ocasião depois da meia-noite, claro, para vocês trazerem as suas dúvidas. E aí nós saímos daqui, como a Leonor lembrou, está tudo pronto para o lanche, existem marquesas, nós podemos também pernoitar, vamos entendendo novos aspectos da instituição nova, não é? Porque o importante mesmo é o estudo. Então vamos adiante. Aqui neste início nós nos lembramos sobre a medicina de uma maneira geral,
A história da humanidade escrita, ela tem 5.000 anos. E a história da medicina se confunde com a história da nossa humanidade. Sabemos que existem as doenças físicas e as doenças mentais. Doenças físicas de todo tipo de natureza, são milhares delas. Doenças mentais também existem incontáveis, de tal maneira que elas possuem expressões de gravidade maior ou menor, dependendo de cada um de nós que adoecemos com uma determinada enfermidade. Doenças antigas e novas. Querem ver uma questão interessante? Diabetes mellitus é uma doença que sempre existiu na nossa humanidade. Mas hoje, nos tempos de transição, dos quais falaremos um pouco mais amanhã, nós temos uma verdadeira epidemia mundial da doença. Tanto quanto nós temos uma outra, que é a da obesidade, uma outra, que é a da hipertensão arterial, e assim sucessivamente. Mas no campo da doença mental, existe uma coisa que se chama depressão. Depressão, nós temos noções vagas sobre ela no passado da humanidade, mas hoje é a maior das epidemias que nós temos, e ela é tipicamente uma enfermidade mental. Para que vocês tenham uma noção, a aspirina sempre foi a medicação mais prescrita pelos médicos do mundo inteiro, em toda a história recente, claro, da nossa medicina. Hoje, as drogas mais receitadas são os antidepressivos. Às vezes, muito bem indicadas, às vezes, quando o diagnóstico de depressão ele não é correto, os médicos ainda prescrevem essas medicações de uma maneira imprópria, e os doentes muitas vezes são rotulados de deprimidos e usarão os antidepressivos por muito tempo, até que um outro terapeuta vá modificar o diagnóstico e começar a suspender a medicação. Mas a questão é que é uma doença que se sabia muito pouco no passado, mas em função do número crescente de casos ao redor do mundo inteiro, nós estudamos muito mais essa enfermidade, e é um dos grandes problemas de saúde do mundo em que nós vivemos, e ela é um dos exemplos do nosso tema, porque a depressão é sempre, vamos dizer, uma doença mental, seja ela de manifestação leve, moderada ou grave. Medicina do corpo, mesmo nas doenças mentais. O que é isto? Os colegas, na própria questão da depressão, como não se sonha ainda com as causas espirituais da depressão, os médicos usam as medicações e, eventualmente, mais um ou outro aspecto de tratamento coadjuvante. Mas para aquilo que nós não sabemos de onde vem, a medicina, portanto, meio que não sabe, não tem o que fazer. Quando nós dizemos medicina do corpo, é porque, por exemplo, na depressão, há uma ideia dos neurotransmissores, da falta dos neurotransmissores que geram as comunicações entre os neurônios. E essas comunicações acontecendo de uma maneira, vamos dizer, imprópria, essas medicações aumentam os neurotransmissores e recuperam a sua quantidade. O doente melhora. Mas uma vez suspensa a medicação, o doente piora tudo de novo, porque os neurotransmissores vão se esvaziar e a questão não sendo atendida no seu campo causal, as manifestações de doença acontecerão todas novamente. Então, em geral, as doenças mentais são praticamente, até hoje, com a psiquiatria moderna, vamos dizer assim, doenças incuráveis, ou praticamente incuráveis. Por quê? Porque de todas as áreas da medicina, a psiquiatria é aquela onde nós médicos
estamos mais distantes de compreendermos os seus mecanismos, a sua fisiopatologia, a sua etiopatogenia. E enquanto nós não soubermos estas coisas, nós vamos propiciando apenas para os doentes, para as famílias, para a comunidade, basicamente o que nós chamamos de tratamento sintomático. Tem essa manifestação, usamos uma medicação para controlar os sintomas e não propriamente para resolver ou procurar, como que se diz, curar ou desenvolver aspectos que possam levar à recuperação completa do nosso paciente. Medicina alopática, alopatia, que é a medicina mais conhecida, especialmente no mundo ocidental. A homeopatia, medicinas alternativas diversas, a tradicional chinesa, a ayurvédica, a acupuntura e tantas outras. Todas são boas, todas procuram oferecer o melhor para os pacientes em geral e até para os doentes mentais. Mas as dificuldades na recuperação dos enfermos, ela é como que existente para todas essas abordagens médicas, propriamente do Ocidente ou do Oriente, de grupos maiores ou menores, mas muito especialmente da nossa medicina acadêmica mais conhecida, que é a alopatia. Para que tenhamos uma ideia, medicina lida com coisas de todo tipo. Aí nós temos um punhado de pacientes nossos do Brasil, em situações como médico clínico, que nós encontramos nas mais variadas circunstâncias da nossa atividade profissional. E assim como é conosco, é também com os nossos colegas do mundo inteiro, dependendo das suas especialidades. Mas a ideia qual é? Existem doenças e circunstâncias da maior gravidade, tanto no âmbito da doença clínica, como naquele da doença mental, que é o nosso tema de hoje. Loucura, transtorno mental, doença mental são sinônimos. É uma afecção da mente, não é infecção. A afecção no sentido de problema, acontecimento, que altera os pensamentos, sentimentos ou comportamentos do indivíduo. Ou seja, um clínico geral pode muitas vezes olhar para uma pessoa e não perceber manifestações de doença, que só vão acontecer quando o médico se inteira de uma maneira mais profunda da realidade daquela pessoa. Mas não são coisas aparentes, como muitas vezes nós acabamos de ver, como a exemplo do slide anterior, em que se põe os olhos no paciente e você já começa a fazer ou a elaborar certos diagnósticos. Muitas vezes, o paciente com doença mental, ele passa como que desapercebido pela comunidade, seja na escola, seja na vizinhança, seja dentro de casa, a partir dos próprios familiares. E muitas vezes a primeira manifestação de uma doença mental que já vinha acontecendo pode ser, especialmente no doente com depressão, o suicídio. Ou muitas vezes crimes violentos em que o doente mental é aquele que vai cometer propriamente aqueles tais crimes de morte. Como volta e meia nós estamos escutando e vendo no noticiário internacional. De tal maneira que vale a pena lembrar, tristeza, cólera, medo transitórios, tudo que é de curta duração não preocupa tanto. E muitas vezes são apenas sintomas transitórios, não propriamente indicativos de que aquela pessoa tenha uma doença importante, uma doença mental qualquer. Agora, modificações extremas de seus sentimentos, atitudes alteradas por anos ou por toda a vida. Um doente que é esquizofrênico hoje, dependendo do que ele terá como tratamento, como abordagem médica e espírita, ele poderá ser um doente para o resto da vida. Iniciando um quadro de esquizofrenia aos 28,
desencarnar aos 80 esquizofrênico, eventualmente até mais grave do que quando a doença começou, em que basicamente a medicina oferece, no esforço de ajudar o paciente, medicamentos que servem para atenuar sintomas, mas muito distante está a psiquiatria das verdadeiras causas. E quando nós estamos distantes das causas, nós não conseguimos abordá-las. E nós, portanto, não conseguimos vencê-las a bem do nosso paciente. De tal maneira que a doença mental, a loucura, vocês sabem disso, podem levar à infelicidade para o próprio paciente, para os familiares de uma maneira geral, um comportamento social por vezes inaceitável e que muitas vezes irá resultar na possibilidade de uma internação prolongada e muitas vezes na prisão do paciente, em que ele estará distanciado da convivência com os seus irmãos em sociedade. Em psiquiatria, nós chamamos doenças mentais, distúrbios mentais, psicopatias, doenças emocionais num grau mais distante. No direito, porque isto tem a ver com questões propriamente jurídicas, da magistratura e do direito, insanidade, situação grave que tira o senso do indivíduo e muitas vezes a questão de custódia e outras medidas judiciais para retirar da responsabilidade do enfermo certas decisões que ele não pode mais estar livre para decidi-las, tomá-las, porque suas decisões são muitas vezes completamente impróprias. Muito bem, qualquer raça, idade, crença, gênero ou nível social ou econômico, doença mental, ela não tem propriamente grupos privilegiados. De tal maneira que você vai encontrar as doenças em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, em qualquer cultura, em qualquer nação, em qualquer sociedade, envolvendo todos os tipos de pessoas de um modo geral. Talvez vocês já tenham ouvido falar, existe algo que nós chamamos de DSM. E agora, no início deste ano, a Associação de Psiquiatria Americana lançou o DSM-5, que é exatamente a Bíblia da psiquiatria, o Manual das Desordens Mentais, para que todas as possibilidades de tudo aquilo que se sabe da psiquiatria possa estar contida no mesmo livro, no sentido de disciplinar os diagnósticos, as condutas terapêuticas, no sentido de ensinar aos médicos, de uma maneira geral, sobre tudo o que é mais importante, de tudo o que existe e que o psiquiatra e o clínico, de um modo geral, precisa conhecer para, inserido numa sociedade qualquer, ele poder ajudar no âmbito dos doentes com as patologias mentais. E aqui nós temos uma questão que iríamos comentar depois, mas eu já vou antecipando. Já no DSM-4, de 10 anos atrás, uma década antes, nós tínhamos uma noção de que os psiquiatras começariam a ver transtornos mentais de certa natureza, certos casos de loucura, tidos antes como pessoas doentes mentais, agora toda uma abertura para que estes aspectos, que são de alucinações, mas no conjunto de certos cultos religiosos ou tradicionais, não sejam mais vistos como doença mental, abrindo uma perspectiva para que pessoas mediunizadas, aparentemente fora do seu normal ou do normal conhecido do funcionamento do cérebro das pessoas, passe a ser visto como algo aceitável e indicando para os psiquiatras cuidado para não diagnosticarem estas pessoas como esquizofrênicas, quando na verdade são questões culturais, socioculturais e religiosas que devem ser vistas como casos à parte e não como casos de doença mental. Então esse é um dos grandes progressos do DSM-5, publicado agora no início de 2013.
Se nós formos classificar as doenças mentais, essa classificação é ampla. Eu coloquei num slide apenas para que tenhamos uma ideia de como os médicos falam a respeito dos diagnósticos de uma maneira geral. Existem pessoas que têm problemas em glândulas. E esses problemas podem gerar sintomas de doença mental. Você imagina uma pessoa que tenha hipotireoidismo acentuado? Essa senhora, em geral, são mulheres, podem evoluir com depressão grave e até com risco de suicídio. Trata-se a recuperação dos hormônios tiroidianos, que é uma coisa muito fácil de se fazer, e o que acontece é que a pessoa melhora de todo o quadro do hipotiroidismo e a depressão pode ir embora também. Então, esses são casos simples. Um diabético que usou uma quantidade maior de insulina em relação ao que se alimentou naquele dia, evoluindo para uma hipoglicemia, ele faz um quadro, que é um quadro psicótico, às vezes, e ele pode parar numa ala de um hospital, numa emergência psiquiátrica. Se o médico, a enfermeira reconhecem, usam a glicose hipertônica, a crise vai embora. Então, há uma associação conhecida entre, por exemplo, doenças endócrinas e psicopatia. Mas, na verdade, são manifestações psiquiátricas de doenças clínicas. É outra coisa. Mas isso está na classificação das doenças. Esquizofrenia, possivelmente a mais grave de todas. Distúrbios afetivos, distúrbios da ansiedade, dissociativos, da personalidade e os distúrbios mentais da infância, que nós vamos mostrando alguns casos para vocês, vamos nos lembrar de alguns exemplos. Numa classificação mais simples, que todos nós podemos nos lembrar, neurose e psicose. Não é simples? Então, nós podemos colocar um grupo delas em neurose e o outro grupo mais grave nas doenças psíquicas a nível do que chamamos de psicose. Então, esta é sempre menos grave, causa aflição, mas não impede de trabalhar ou de realizar suas tarefas. São os distúrbios da ansiedade e alguns da personalidade. Mas aqui a coisa é mais séria, porque há uma interferência muito grande na vida do paciente, tornando-o inapto para a vida em sociedade, como o esquizofrênico, o doente antigamente chamado de PMD, psicose maníaco-depressiva, e hoje ele é chamado de paciente portador de distúrbio bipolar. De um jeito ele está há uns dias, de um outro jeito completamente diferente, numa outra situação. Mas nós temos que avançar. Estávamos lembrando um apanhado sobre a doença mental. E aqui temos o insigne codificador nos lembrando, abrindo novos horizontes a todas as ciências, o Espiritismo vem também esclarecer a questão muito obscura, e para a psiquiatria é obscura até hoje, das doenças mentais, assinalando uma causa até agora não levada em conta, causa real, evidente, provada pela experiência, diz o codificador, e cuja verdade mais tarde será reconhecida. E ele disse isso há 1,5 séculos. De certa maneira, o mais tarde já chegou, há algumas décadas. A parte de ação do mundo invisível nos fenômenos da natureza, e não apenas no âmbito da doença mental. Uma vez entrando neste caminho, a ciência possuirá a chave dos mistérios e verá cair a mais formidável barreira que detém o progresso inteiro, e na questão da psiquiatria também, que é o materialismo, que restringe o círculo da observação em vez de ampliá-lo, porque ficamos apenas reféns daquilo que nós enxergamos e tocamos com facilidade, e, portanto, das questões materiais. O que é isto? Uma figura, claro. Valorizem, porque eu usei 2 fins de semana e um deles era feriado prolongado, para poder desenhar isto. Valorizem. Isso vocês não vão encontrar por aí.
Muito bem, é uma das mais recentes produções das nossas habilidades artísticas. Exatamente, ó, viu? A primeira que reconheceu e de público, vejam só. Muito bem, a ideia qual é? Na psiquiatria, como ela não reconhece os dois outros componentes da vida humana, tudo se procura a nível do corpo, seja dos transtornos das glândulas, seja o mais importante, a nível do encéfalo, a nível do cérebro humano. Então, como não se reconhece o restante, tudo tem que estar lá. Então, as pesquisas são cada vez mais aprofundadas. O governo americano atual está disponibilizando trilhões de dólares para as pesquisas no âmbito das neurociências para os próximos 20 anos. Muito progresso virá, mas se nessas pesquisas nós não adiantarmos no sentido da realidade espiritual, estes trilhões de dólares servirão, obviamente, para muita coisa, mas nós ainda não teremos feito o principal. Mas como o Espiritismo já está devidamente plantado no seio da humanidade, é apenas questão de tempo, e o movimento espírita americano é uma prova inequívoca do avanço da doutrina espírita no nosso mundo. Só um instantinho. 4 horas. Adiar. Isso. Aí já estamos dormindo, ou pelo menos pensando de terminar a palestra. Muito bem. Vejam só, eu pergunto para vocês, aonde reside a doença mental? Vocês acham que é aqui? Essa era uma possibilidade. Mas, na verdade, tudo é do espírito, que quando encarnado nós chamamos de alma. Ah, mas eu não estou vendo os neurônios, eu não estou vendo o cérebro, porque espírito, essência, ou alma, essência, não tem cérebro. Tem tudo, mas não tem cérebro. Cérebro nós começamos a ter aqui, no componente astral do perispírito, que tem a forma humana. Por isso nós já temos uma figura que se parece com o corpo físico. Nós, às vezes, como estamos encarnados, nós achamos de que tudo nós devemos comparar com o que nós conhecemos do nosso mundo real, que é o mundo físico. E aí fazemos paralelismos e fazemos propriamente ilações. Mas, na verdade, quem gera este corpo é exatamente o modelo organizador biológico, que é o perispírito. De tal maneira que a figura humana e é assim, porque o perispírito também o é. E é ele que serve de geratriz dos campos morfogenéticos que levarão à estrutura mais ou menos conhecida do nosso corpo físico. Mas não esqueçamos. O que a espiritualidade diz sobre isso? A nossa vestimenta carnal. Nos desvencilhamos dela e, portanto, as nossas doenças, mas também as nossas aquisições ao longo dos milênios, no sentido da evolução eventualmente realizada por cada um de nós, tudo está aqui, porque o que existe na nossa realidade mais íntima, obviamente, se manifesta em todas as regiões que nós podemos imaginar da constituição do perispírito, que é tema para um seminário num ano desses do futuro qualquer. Então, na verdade, loucura está aqui. Loucura e obsessão têm a ver com os transtornos dessa composição dupla que os desencarnados também têm. Por isso que nós encontramos doentes mentais no mundo espiritual. Por isso que nós compreendemos que um esquizofrênico, um autista, que desencarne enfermo ainda, ele levará a sua enfermidade para o mundo dos espíritos e requererá ajuda espiritual das equipes espirituais, de médicos, equipes de saúde do plano extrafísico, para que eles possam ser, mais dia ou menos dia, socorridos e tratados por estas equipes, em aspectos que muitas vezes não puderam ser tratados no mundo em que viveram, porque a psiquiatria não havia progredido até então. Então, nós vamos ver em O que é o Espiritismo, Kardec dizendo:
provém de um certo estado patológico do cérebro. Instrumento do pensamento, nós colocamos estas linhas. E estando um instrumento desorganizado, o pensamento fica adulterado. Alguém poderia pensar, temos uma pessoa com Alzheimer. É uma doença neurológica, mas ela pode ter manifestações mentais ou psiquiátricas. Aonde está a doença? A doença é sempre da alma e do perispírito. O corpo, ele está alterado. O cérebro de um paciente com Alzheimer, ele é diferente de um cérebro de pessoas da mesma faixa etária sem a doença. Isso já se sabe há alguns anos. Mas nós também aprendemos que tudo aquilo que no corpo humano se modifica e no seu conjunto significa uma doença qualquer que atingiu o corpo físico, na verdade veio de uma outra realidade, que é a realidade da sua própria alma. Pode ser resultante da ação fluídica de espíritos inimigos sobre a alma ou espírito encarnado num determinado corpo. Este é um autor brasileiro muito vinculado à diretoria da Federação Espírita Brasileira, a questão de décadas atrás. As grandes síndromes da obsessão, porque falando em doença mental, nós temos que falar um pouquinho sobre a questão da obsessão. Para Kardec, é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. E ele diz, em que livro? Qual é a referência que eu poria cá? Temos poucas possibilidades. Mais ou menos 20% para cada uma delas, por causa do Pentateuco kardeciano. 5 livros. Em qual deles nós vamos ver esse estudo? No livro dos médiuns, porque toda a preocupação do codificador começa com as manifestações de perturbações mentais dos médiuns que ele foi conhecendo ao longo da sua experiência entre eles. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Obsessão simples ele dividiu. Fascinação e subjugação. Seguindo adiante, quase sempre, a obsessão exprime a vingança que um espírito exerce e que com frequência se radica nas relações que o obsidiado de hoje manteve com ele ou com ela em precedente existência. Aonde está isto? Na codificação kardeciana. O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós também podemos fazer uma divisão mais simples, que foi apresentada à comunidade espírita há mais de 30 anos pelo doutor José Lacerda de Azevedo, no Hospital Psiquiátrico Espírita de Porto Alegre, e nós tivemos a oportunidade de conviver com ele durante muitos anos. Obsessão simples e obsessão complexa. Vemos no nosso mundo tudo isto, todos os tipos, e cada vez mais nos deparamos com questões de importante complexidade. E vocês podem imaginar, tratar pela desobsessão casos simples é uma coisa. Tratar casos de maior complexidade vai requerer equipes treinadas para fazê-lo. E a espiritualidade só vai poder alcançar este objetivo quando estas equipes forem gradativamente preparadas. Se nós nos lembrarmos, a medicina como um todo vem sendo iluminada pelo Espiritismo. Daí a ideia de uma fronteira, que é uma fronteira que vai nos acompanhar quanto aos seus estudos e às suas implicações práticas, por milênios e milênios para adiante. De tal maneira que, demonstrando a existência da alma e a sua anterioridade à encarnação, permite que se localize a origem das enfermidades na sua estrutura complexa, inaugurando ao mesmo tempo do diagnóstico aspectos e modalidades terapêuticas. De tal maneira que aspectos que nós não conhecíamos na medicina do passado. A ideia de estrutura tríplice, antigamente era só corpo físico, e para a ciência, de um modo geral, ainda é assim. E a medicina também pode ser arrolada aí, porque ela é ciência também.
a ideia de que nós participamos da natureza de dois mundos distintos, que pela mediunidade se interpenetram, se interagem e, em essência, é um mundo só. É em função das características de que somos os mesmos espíritos, só que estamos agora encarnados com uma vestimenta mais densa, terapêuticas que visem o espírito e a sua matriz perispiritual. Esta é a chave da medicina do amanhã. Estejamos nós ainda encarnados na vida atual, estejamos retornando a este mundo no futuro, todos nós seremos testemunhas vivas deste mesmo avanço. E quando formos olhar para trás e formos procurar onde isto tudo começou, nós encontraremos a codificação kardeciana e o movimento espírita de um modo geral. De tal maneira que a física das radiações, o eletromagnetismo transcendente, a química dos fluidos, dos poderes anímicos de médicos e terapeutas humanizados e espiritualizados, aspectos que, como vocês já podem imaginar, se confundem com esta medicina e, mais ainda, se confundem com toda uma proposta de trabalho deste lugar que foi como que inaugurado ontem e tem aí toda uma destinação para que estas questões sejam tratadas da forma mais condizente com todo o avanço da humanidade até aqui, trazendo consigo os aspectos próprios da doutrina espírita de um modo geral e da mediunidade em particular. Reconhecimento da alma humana como sede da vida e origem de todo o distúrbio mental. Alguém poderia dizer, mas nós não podemos encontrar no futuro uma maneira de tratar a doença mental só tratando do corpo físico? Não. Cada vez que em grupos mediúnicos, em qualquer lugar do planeta, nós abrimos para cuidar de casos das mais variadas pessoas com doenças mentais, é obrigatório que nós encontremos espíritos, realidade espiritual do doente com patologia mental. E é cuidando desta realidade que nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar renovação e mudanças para melhor. Se nós queremos ajudar o doente, até hoje, de tudo que nós conhecemos, a abordagem mais própria é aquela que inclui os aspectos propriamente, que incluem a questão do espiritismo de um modo geral. A obsessão e as influências espirituais, mas temos também alguns desequilíbrios de natureza mediúnica. Então, nós generalizamos dizendo, em todo o processo de doença mental, há obsessão. Como poderíamos estender a ideia para todos os casos de doenças relevantes, há a obsessão e a participação de espíritos. As obsessões têm como consequências doenças físicas, doenças mentais, transtornos pessoais como problemas afetivos, matrimoniais, sexuais, emocionais, familiares, profissionais, acidentes de um modo geral, que numa visão mais simples parecem casuais, acidentais, mas na imensa maioria das vezes são causais. Existem agentes invisíveis por trás deles. De tal maneira que o suicídio também é um caso particular e questões ligadas à desencarnação. Como nos lembrou Fernando agora há pouco, o maior flagelo da humanidade. Vínculos dolorosos entre os encarnados de hoje e os desencarnados que se estabeleceram lá atrás, muitas vezes em tempos remotos, séculos e às vezes milênios, como temos visto alguns casos recentemente. As raízes de tudo isto no egoísmo desenfreado e suas consequências, e uma verdadeira imersão nas sombras. O nosso mundo ainda é um mundo de muitas sombras e de treva, onde nós vemos as questões dos espíritos, muitas vezes em condições precaríssimas, andrajosos espirituais, vivendo em aspectos coletivos nas regiões inferiores do planeta e interagindo pelos dramas que viveram no passado com os nossos pacientes doentes mentais de hoje.
E aí nós vamos encontrar a codificação kardeciana, a nossa base, as obras do querido André Luiz sobre a série no mundo espiritual, Hermínio Miranda, desencarnado há pouco, quando ele publica o livro precioso que vale também um seminário chamado Diálogo com as Sombras. Manuel Filomeno de Miranda, que tem se apresentado numa literatura muito especial, lidando com as questões e dramas relacionados à loucura e à obsessão. Mas nós não podemos esquecer, nesse retrospecto, a ideia do Divino Mestre, que é aquele que, além de tudo que nos trouxe, ainda nos deu uma noção que viria a germinar mais adiante da relação entre a influência espiritual e os processos vividos na atualidade. E aí ele lembra para nós, está em Marcos, capítulo 1, sucedeu-se achar-se na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo, mesmo que seja uma questão de tradução, mas a ideia de um espírito com grandes dificuldades morais, que exclamou: que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem és o Santo de Deus. E aí Jesus, em tom de ameaça, pode ser tradução, disse-lhe: cala-te e sai desse homem. Quando ele diz assim, ele diz para nos mostrar algo direto e simples. Mas nós não podemos imaginar que realmente Jesus apenas disse isto. Jesus amoroso há de ter providenciado com suas equipes invisíveis o resgate desta falange, desta legião de espíritos que estavam como que causando o processo a este lunático. E o lunático era uma maneira antiga de se referir ao doente mental. Logo, o espírito imundo, agitando-o em convulsões violentas e soltando um grito estridente, saiu do homem. E ele nunca mais teve aquelas manifestações. Mais adiante, nós vamos ver no capítulo 9, Jesus perguntou ao pai do menino. O menino estava em casa, não podia vir ao encontro com Jesus. E aí ele busca o mestre para pedir pelo filho e encontra Jesus. Desde quando, Jesus lhe pergunta, isso lhe sucede? E o pai do garotinho doente, desde a infância. E o Espírito o tem muitas vezes lançado ora à água, ora ao fogo, para fazê-lo perecer. O próprio pai já havia reconhecido que quem gerava a perturbação era um Espírito. E é ele quem diz isto conversando com o Cristo. Jesus, vendo o povo a correr, ameaçou o espírito impuro, dizendo: espírito surdo e mudo, eu te ordeno sai deste menino e não entres mais nele. O espírito, soltando um grito e agitando violentamente o menino, saiu, ficando este como morto, de sorte que muitos diziam: morreu. Na verdade, ele morreu para aquelas circunstâncias da patologia que apresentava até então. E aqui ele morre, sim, mas para renascer, agora tratado da sua patologia mental obsessiva por uma ação específica do Divino Mestre. Não vamos nos deter nisto hoje. Ressonância com o passado, a mais importante das síndromes da obsessão, onde as questões foram construídas, de certa maneira, neste tal passado. Recordações tormentosas, fragmentárias de encarnação anterior, desajustes reencarnatórios, viciações mentais e emocionais, parasitismo, vampirismo e simbiose, algo extremamente comum na realidade em que nós vivemos. Mediunidade reprimida, mediunidade descontrolada. E agora, depois de nos recordarmos de alguns fatos históricos da história, eu diria, da psiquiatria, vamos voltando o nosso olhar carinhoso e agradecido para o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, de tal maneira que aqui nós temos a capa nova de um livro publicado em 1939, no ano que começou a Segunda Guerra Mundial. 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista invade os campos da Polônia. Neste mesmo ano, Bezerra de Menezes publica pela FEB, onde ele sempre transitou e trabalhou,
sob o pseudônimo de Max, este livro, primeira obra espírita a estabelecer vínculo entre a loucura e a obsessão. Leitura, eu diria, obrigatória, e vamos ver por quê daqui a pouco, se nós queremos nos inteirar mais nesses domínios. Médico dos pobres, como ele é conhecido até hoje, e antigo presidente da FEB, desencarnado no 11 de abril de 1900. Vejam só o que o vovô Bezerra escreve no livro, muito pouco conhecido dos espíritas de um modo geral, inclusive no próprio Brasil. Um de nossos filhos, moço de grande inteligência e de coração bem formado, foi subitamente tomado de alienação mental. Vocês imaginem isto naquela época. Se o livro foi publicado em 39, isso pode ter acontecido 10, 15 anos antes. E a medicina era uma medicina daquela época. E ele médico. E o paciente, seu filho. E aí vocês vão ver em algum relato a partir disso, como ele já conhecia certas realidades que só hoje nós passamos a conhecer. Notávamos nós um singular fenômeno. Quando o doente, passado o acesso e entrado no período lúcido, ficava calmo, manifestava perfeita consciência, memória completa e razão clara. Está lá no livro. Bezerra, desanimado por falhar em todos os meios de tratamento médico, e eu ainda diria, se o paciente filho de Bezerra fosse paciente de hoje e buscasse tão somente a psiquiatria que temos, como uma psiquiatria convencional, o resultado possivelmente seria muito parecido. De tal maneira que atende a um amigo que instava para que recorresse ao Espiritismo, para tratar do seu filho. Obsessão, respondeu-nos o Espírito que veio à nossa evocação. Vejam, a evocação espiritual em busca de um diagnóstico, agora de uma doença mental. Acrescentando, além do tratamento terapêutico, é indispensável evocar o obsessor e alcançar dele que desista da perseguição. Talvez naquele caso, e talvez naquela época, a questão fosse mais individual. Um espírito obsessor com um paciente. Mas hoje nós temos casos muito mais complexos e que Dr. Bezerra acompanha no mundo espiritual há muito tempo. Foi marcado para o dia a aconselhada evocação, a primeira que assistimos. Dr. Bezerra assistindo pela primeira vez uma evocação, numa reunião mediúnica para tratar do próprio filho. Veio o espírito inimigo, que se dirigiu exclusivamente à nossa pessoa, de quem principalmente queria tirar vingança, por mal que lhe havíamos feito em passada existência. E aí, meus amigos, o que nós aprendemos nessa narrativa? Se Dr. Bezerra viveu este drama há poucas décadas atrás, quando encarnado, junto de seu filho, e o espírito se apresenta e lhe cobra alguma coisa de uma vida possivelmente muito antiga, eu diria para a nossa reflexão, e quanto a nós? O que temos no nosso passado ainda a cuidar e resgatar? Fica a reflexão. Seguindo adiante, não posso, olha o que o Espírito diz para Bezerra, não posso fazer-te o que a ele faço. Disse bramindo, porque és mais adiantado, mas castigo-te indiretamente na pessoa de teu filho amado, que também concorreu para o meu mal. Os dois tinham comprometimento com esse Espírito. Para que a gente entenda que muitas vezes aqueles que buscam afligir uma pessoa qualquer podem não estar diretamente ou tão somente diretamente vinculados àquela hoje vítima, mas às vezes ao contexto familiar como um todo. O moço era vítima de seus abusos noutra existência. Continuou a sofrer a perseguição e por tanto tempo a sofreu que seu cérebro se ressentiu. Esta é uma relação importante. Quando o processo obsessivo ele é
constante, insistente e de certa qualidade, ele pode causar dano físico. Seja ao cérebro, com repercussões cerebrais das perturbações espirituais, seja em qualquer outro órgão, como especialmente no cancro e tantos outros. De tal maneira que o seu cérebro se ressentiu, de forma que quando o obsessor, afinal arrependido, o deixou, ele ficou calmo, sem mais ter acessos, porém não recuperou a vivacidade da sua inteligência. Ou seja, sequelas neurológicas de transtornos obsessivos. E nós vemos isto com uma certa frequência, e é natural que assim seja. Mas fica então aqui um outro recado do livro assinado por Bezerra. A ideia, vejam só, por tanto tempo a sofreu o quê? A perseguição. O que a gente tem que trabalhar aqui? A ideia de que quanto mais cedo as desobsessões forem oferecidas para as pessoas enfermas, menos tempo de perseguição, menos tempo e chance para que esta tal perseguição espiritual resulte em danos biológicos, porque uma vez danos biológicos, as manifestações podem se perpetuar eventualmente por toda a encarnação. De certa maneira, nós espíritas poderíamos refletir, encontrando no atendimento fraterno um caso que sugira doença mental, procuremos o quanto antes, junto, claro, do doente continuar a sua história sendo tratado pelos médicos da Terra, que o centro espírita se capacite cada vez melhor para atender a esses processos obsessivos, muitas vezes complexos, para que o doente tenha alívio. Porque, portanto, deduzindo-se, quanto menos tempo de perseguição, menos chance das coisas evoluírem de uma maneira como que inexorável. Pelos meios espíritas, vejam que coisa linda as reflexões de Bezerra, considerando sobre diagnóstico, mecanismos e terapêuticas da doença mental ou loucura. Pelos meios espíritas que nos dão a ciência da loucura por obsessão, é que podemos fazer, meios espíritas, com segurança o diagnóstico diferencial desta espécie, ainda desconhecida da medicina, que a confunde com a loucura por lesão cerebral. Era a ideia de Bezerra na época, a ideia de que lesões cerebrais orgânicas também podem gerar, como no Alzheimer, transtornos mentais, mas aí a abordagem tem que ser dupla, médica e espírita. No princípio, quando os fluidos maléficos do obsessor não têm produzido lesão cerebral, deve-se procurar elevar os sentimentos do obsidiado, incutindo-lhe na alma a paciência. Agora é o paciente. Ele está se referindo à necessidade de que não apenas a desobsessão deva ser feita, mas que o próprio paciente seja tratado através dos recursos que facilitem a sua recuperação espiritual, a sua educação moral, a educação dos seus sentimentos, para que ele possa interiorizar esse conhecimento novo e gradativamente ir se aperfeiçoando moralmente, como que por dentro, de tal maneira incutindo-lhe na alma a paciência, que é virtude, a resignação e o perdão para seu perseguidor, e o desejo humilde de obtê-lo, se em outra existência foi ele o ofensor. Alcançando este objetivo, ou este desejo, pela evocação do encarnado, deve-se evocar o obsessor. Olha o que ele traz aqui. Se o paciente, estamos nos reunindo em Coimbra para tratar um caso que é de Buenos Aires, na Argentina, que solicitou ajuda a esta instituição. Muito bem, devemos cuidar do espírito do obsessor, mas também evocando o espírito encarnado, que não pode vir aqui, porque está em outro país, em outra cidade. Ele pode vir em espírito, se manifestar psicofonicamente e ser tratado como se fosse um desencarnado, mas é ele o paciente. Então Bezerra introduz algo que nós só fomos encontrar na experiência tantos anos depois, a ideia de o que nós chamamos de incorporações de encarnados.
incorporações em corpo mental, para favorecer os dois aspectos, o doente de hoje e, ao mesmo tempo, os espíritos que estejam com ele, provocando ou mantendo aquele mal. De tal maneira, fazendo-lhe conhecer a lei de Deus, pela qual terá de pagar em dores, sem o que jamais poderá tomar a vida que conduz às regiões da felicidade. O diálogo fraterno com as entidades é para isto, para que possamos esclarecer nas bases do espiritismo cristão tudo aquilo que ele agora vai poder conhecer, para que, uma vez conhecendo, gradativamente trabalhe por se libertar definitivamente de aspectos que, claro, o aprisionam muitas vezes há séculos. Nós também não poderíamos lembrar essas questões sem nos recordarmos de Dr. Inácio Ferreira. Viveu no Brasil, 1904 até 1988. De Minas Gerais. É o primeiro psiquiatra espírita brasileiro que institucionalizou as ideias de tratamento propostas naquele livro por Bezerra, no chamado Hospital Psiquiátrico no interior de Minas Gerais. É este o chamado Sanatório Espírita de Uberaba. Olha aí Uberaba de novo. Muito bem, nas Minas Gerais, de tal maneira que neste período, vejam só, ele era novinho, com 30 anos, ele vai trabalhar durante décadas, onde fazia um tratamento psiquiátrico convencional, como ele psiquiatra que era, mas mesclado à terapia de passes, orações e reuniões de desobsessão. O que é isto? Medicina espírita, medicina da alma. Os alicerces, desobsessão e fluidoterapia. Tudo de mais importante está neste binômio que sintetiza o que há muito nós estamos compreendendo como relacionado a esta medicina. Isso aqui está aberto até hoje. E isto é dele, o nosso irmão, quando ele faz algo que Pasteur fez analogamente quanto aos chamados micróbios, as bactérias. Se você vai a Paris, existe o Museu do Instituto Pasteur. No Museu Pasteur, você vai ter a história deste pesquisador que, numa certa altura, começa a entender por que as mulheres, mães, morriam em grande quantidade após darem à luz aos seus filhos. E ele não era médico. E não sendo médico, quando ele dizia que os cirurgiões, vejam a ousadia, eles tinham as mãos sujas e, portanto, transmitiam seres minúsculos para as suas pacientes, porque não lavavam as mãos, não as higienizavam. Ele foi ameaçado, preterido pela comunidade médica de França, porque estava dizendo asneiras, diriam vocês em Portugal. E ele é tido como um lunático, como uma pessoa não merecedora de crédito. Ele envelhece e, na altura do seu ganho de vida em anos, a ciência descobre as lentes e descobre artefatos com as lentes. E um deles é o microscópio. E quando surge o microscópio, na visualização dos materiais próprios da sala de parto, as bactérias se multiplicavam aos milhões. E aí as pessoas puderam ver aquilo que Pasteur dizia, quando anos antes ele adiantava que já estava com aquelas ideias concretamente definidas. E, numa certa altura, a comunidade dos médicos de Paris, na Associação de Pesquisas Científicas de França, acabam reconhecendo o valor das afirmativas de Pasteur e o convidam para ser como que homenageado por todos, que se levantam de pé, portanto, para aplaudi-lo, haja vista aquele grande passo que, mesmo não sendo médico, ele ofereceu à comunidade acadêmica e à medicina na história sua na Terra. Ele tinha sofrido tanto por causa dos embates morais,
de todas aquelas questões ligadas a isto, que numa certa altura, antes da homenagem, ele faz um quadro de acidente vascular cerebral. E ele evolui com uma sequela neurológica e se torna hemiplégico. Já idoso, ele é levado àquela sessão. E aquele que era o seu mais importante combatente quanto às ideias, quando vê que ele se ensaia pela porta da associação, ele larga os companheiros todos, estavam todos esperando a sua presença, como que se adianta, cumprimenta Pasteur, oferece o braço para Pasteur e diz: de hoje em diante eu servirei também como a sua muleta. Venha, Pasteur, e traga para nós todos as suas ideias. Muito bem, e aqui, numa comparação, ele faz o espiritismo à microbiologia. Os micro-organismos, apesar de invisíveis a olho nu e desconhecidos do mundo científico, durante séculos afligiram a humanidade. Veja-se a peste negra na Europa, que dizimou mais da metade da população europeia há séculos atrás. Somente com o advento do microscópio foi possível a identificação e o tratamento das patologias antes ignoradas. Então, ele foi quem comparou o espiritismo, diz ele, saiba a ciência oficial, será a lente poderosa desse novo microscópio, através da qual se poderá devassar esse mundo invisível aos nossos olhos materializados. E uma vez devassado esse mundo, nós poderemos entrar nessa realidade e como que cuidar de tudo aquilo que está lá. Outra homenagem, ilustres desconhecidos, o casal Wiklund, nasceram na Suécia. E Carl Wiklund é esse senhor de idade, é a única foto que existe. E ela, vejam só, eles não tinham um centro espírita. Ela era a médium e ele era o médico. E ele começava a falar em casa sobre os seus doentes e ela imediatamente começava a ver e incorporar. E ele já tinha alguma ideia de escritos sobre questões espirituais, e ele é como que inclinado a conversar com os espíritos. E dessas conversas foram resultando gradativamente as identificações de estes espíritos que se manifestam agora, são vinculados a que casos? Dos casos que eu cuido. E ele foi organizando isto direitinho, e este casal publica o livro 30 anos entre os mortos. Foi publicado em 1924 e ele, então, reporta as experiências. E ele também é aquele que, vamos dizer assim, identifica, traz a ideia de que os desencarnados espíritos causavam algumas fases das doenças mentais na vida humana. Então, isto é subsídio histórico que dá consistência a todas essas ideias. E aqui está a capa, que eu tenho uma do original em francês agora, o original em inglês, e aqui uma cópia traduzida para o francês. 31 par mille morts. O que é isto? Já mostrei para alguns de vocês e acho que vale a pena referir novamente. Estamos aqui, vejam só, em Beijing, na China, em 2008. 2008 foi o ano que nasceu a Luísa, a nossa filha, antes caçula, agora perdeu o posto para o Vicente, que nasceu no ano passado. Pois bem, a Luísa, a mãe dela, Viviane, estava grávida da pequena e surgiu um dilema, porque um amigo psiquiatra argentino, Anton Luna, vendo essa experiência, sugeriu que nós levássemos essas coisas para os fóruns de discussões da psiquiatria oficial. E eu nunca tinha trabalhado essa ideia ou me ocorrido na questão. Pois bem, o que acontece? Havia o do Panamá, mas o do Panamá eu não tinha mais tempo para mandar um resumo. E aí deu tempo, foi melhor ainda, encaminhamos para o 5º Congresso Mundial de Psicoterapia. E em vista disto, o que acontece? Eles aceitaram que nós fôssemos até lá.
Tivemos que fazer uma grande movimentação, quase que no Brasil inteiro, para termos condições de sair do Rio de Janeiro e chegarmos a Beijing. Chegamos e encontramos os colegas. Este é um encontro com 3.500 psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos e psicanalistas, de todas as partes do mundo. E pela primeira vez, usando um apelo, vamos dizer assim, das belezas do Brasil e do Rio de Janeiro, colocamos o nosso nome, já introduzimos a ideia de Kardec, nos colocamos como não podia deixar de ser médico do Ministério da Saúde e começamos a falar sobre as doenças mentais. E publicamos lá em 2008, apresentamos exatamente essa sequência de slides e por isso eles estão em inglês. Naquela época, nós arrolamos 36 casos de doenças mentais no Centro Espírita, lá no período de 2005 a 2008. Depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, autismo, doença bipolar. E ali nós introduzimos técnicas, a ideia da mediunidade, para quem nunca tinha ouvido falar nisso. De tal maneira que falamos contato com espíritos, contextos espirituais, mundo espiritual, de tal maneira que nós podemos examinar tudo isso através de quem? Dos médiuns, que também eles desconheciam. O diagnóstico, a abordagem diagnóstica de cada caso, time de médiuns, muitas vezes médicos também. Tratamento nos centros espíritas, em todos os casos, nós vamos ver que os espíritos eram de seres humanos que tinham vivido suas vidas iguais às que nós vivemos hoje. Porque para eles falar em espírito não é ainda o que nós aqui conhecemos com toda a naturalidade quando nós conversamos a respeito. Tudo para eles é completamente novo. De tal maneira que vamos vendo a interferência psíquica nas vidas dos pacientes, causando e mantendo os sintomas das doenças mentais. Os vínculos que aconteceram nas vidas passadas, a ideia de um estudo prospectivo não controlado de 36 casos, e aí resultando em melhora em 86% dos casos, depressão, pânico, esquizofrenia, autismo, número de casos, benefícios claros, sem benefício, um número bem pequeno, e às vezes, e muitas vezes, casos de cura. E aí começamos a falar para eles de Kardec, da primeira edição de O Livro dos Espíritos, milhares de centros espíritas no Brasil, tratamento complementar da medicina clássica, hospitais espíritas, grupos de médiuns, médicos treinados em tratamento espiritual, que eles chamam de spiritual healing. E aí nós fomos falando como é que as coisas funcionam. Falamos a respeito dele no Instituto de Pestalozzi, no Instituto Yverdon-Lebrun, na Suíça, para que eles começassem a se situar, de tal maneira que tudo aquilo que são as importantes revelações daquilo que ele publicou, a começar pelo Livro dos Espíritos. Mostramos uma imagem que vocês já viram algum dia, a ideia de uma reunião mediúnica, porque vocês imaginam o que é conversar com colegas ou pessoas comuns como nós, que nunca tinham ouvido falar nisso. A ideia no Brasil de hospitais e clínicas ligadas a essa fronteira, reencarnação, imortalidade, paternidade divina, desenvolvimento de virtudes da alma, valores morais, comunicabilidade com os espíritos, sua influência nas nossas vidas, ou seja, a ideia de como as coisas acontecem. A importante colocação para eles de que tudo é trabalho voluntário, gratuito, e que isto nada tem a ver com o trabalho médico, profissional, assalariado, comum no mundo inteiro. Para que eles entendam que isto tudo aqui é desdobramento dos ensinamentos do cristianismo de Jesus. Mostramos para eles algumas capas de livros, agradecemos no final, e vejam só, o que nós temos aqui? Que ano que é este? Aonde vai ser? Estaremos lá, se Deus permitir, com um número quase o dobro de casos. Não apenas em Madrid, se Deus permitir, 14 de setembro, por coincidência, é meu aniversário. Eu vou ter que fazer um parabéns com velhinha lá mesmo, vou ter que dar um jeito. Mas vejam só,
Munique, na Alemanha, agora em março de 2014. E está lá, o tio ali, ó. E a ideia, influência de pessoas desencarnadas nas doenças mentais e a sua respectiva abordagem. Então, isso aqui, o que é? É o resumo, é o abstract. E a ideia de continuar divulgando, porque ali foi uma metade de uma semente. Talvez agora uma semente um pouco mais desenvolvida, mas tudo são sementes. Porque nós, nas nossas condições, só podemos lidar com as sementes. Outros virão que trabalharão com as sementes germinadas, florescentes e já frutificando em toda parte. Para nós concluirmos, acredito que para não deixarmos tudo muito perto da meia-noite, só algumas lembranças, não é? Esse é um caso que vocês ainda não conhecem porque ele é recente. A gente olha para o Lucas, parece um garotinho normal, não parece? Mas vai vê-lo dentro de casa de 2 anos para cá. Ele tem 4, apresenta retardo mental, diríamos pela Bíblia, o DSM-5, déficit intelectual importante, crises graves de agitação psicomotora, ansiedade intensa, agressividade quanto aos outros, da própria família e uma autoagressividade se mordendo e se arranhando dia após dia. Movimentos anormais dos braços. Pais, mãe e pai, a mãe chama-se Eliane, com imensas dificuldades de cuidar dele. Separação iminente do casal, pelas grandes dificuldades para isso. Ideias suicidas, tanto do pai como da mãe, dada a gravidade dos acontecimentos. Ataques, eu não diria nem de raiva, de fúria. A ausência de sono, porque essa síndrome, ela causa uma alteração na melatonina, e ela funciona ao inverso. A pessoa dorme de dia e acaba ficando acordada de noite. A mãe escreveu para nós num e-mail: as atitudes do Lucas vêm nos assustando muito, em virtude de seus ataques quase que diários, que são acompanhados de explosões de muita raiva, nos quais ele se agride aos que estão ao seu lado e também tenta quebrar toda a casa. Hoje, ele tem somente 4 anos, olhem a reflexão dela. E ainda conseguimos segurar suas explosões, mas temo pelo futuro. Vocês imaginem um menino aos 12, aos 18, um homem feito, apresentando os mesmos ataques. No mesmo e-mail, Eliane diz: ele não gosta quando rezo em voz alta perto dele. Ela é espírita há muitos anos. Mas quando, vejam que coisa curiosa, eu fiz questão de colocar, quando a oração é de São Francisco de Assis, ele fica sentido, mas não com ódio, como que se acalma por algum tempo. Lucas tem algo que se chama síndrome de Smith-Magenis. Ilustre desconhecida, é uma das doenças mentais da infância, como é o caso do autismo. Refere-se a uma doença que ocorre a deleção, a perda de parte do braço curto do cromossoma 17. Então, ela não passa de pai para filho, ela não gera descendentes com a mesma doença, mas ela é geneticamente determinada por uma mutação. E esta mutação gera todo o quadro. E aí o que não é espírita, ele vai pensar, então é a mutação. Altera a biologia altera a mente e vem as manifestações todas. Mas nós não podemos esquecer que os transtornos genéticos mais sérios são sempre consequências no corpo físico daquilo que é aquilo que começou no modelo organizador biológico que é propriamente o perispírito. Então, nós médicos um dia vamos aprender a não descansarmos quando encontrarmos nos aspectos mais íntimos da biologia,
da celularidade e de outros aspectos biológicos, portanto, as noções como que se elas justificassem e explicassem as nossas patologias humanas, clínicas ou mentais. Não é o caso. Temos que prosseguir para o campo da espiritualidade. Alterações do sistema nervoso central e periférico, retardo mental, distúrbio de comportamento, alteração do ciclo circadiano, sono-vigília, pela questão da melatonina. Um caso para 25 mil crianças nascidas. Por isso ela é rara. Lucas é mais um caso. Difícil diagnóstico, porque ela se confunde muito com o autismo, por causa dos aspectos sindrômicos, por causa das manifestações psiquiátricas. Lucas, desobsessão, recente chefe da máfia siciliana. Assim, brotou imediatamente. Assassinatos, tortura, centenas de vítimas. Algumas em estado deplorável, outras com ódio e desejo de vingança. A tônica. Só que quanto mais grave é o comprometimento, maiores são as consequências. E este é um caso, vamos dizer, relacionado com isto. Campos magnéticos preenchidos de amor da equipe, luz, resgate de todas as vítimas que podíamos alcançar, que a espiritualidade nos mostrava, melhora das condições físicas e psíquicas, encaminhamento de todos eles para o hospital lá, na colônia espiritual que nos dá cobertura, e desligamento fluídico de todos eles do campo espiritual psíquico do paciente em questão. Melhora imediata de alguns sintomas, atenuação de certo tipo de crise, mas isso é muito recente. Então nós temos que dar mais tempo, lembrando que foi um atendimento. Possivelmente virão outros, porque o caso é bastante complexo. Muito bem, esta moça foi fotografada há pouco tempo. Isso aqui é o elevador do prédio onde nós temos a Sociedade Espírita Reencontro. O caso de autismo mais grave que eu já vi. Desde aquele primeiro caso de Carlinhos, que eu devo ter dividido com vocês numa outra altura, esse é o caso mais grave e é um caso atual. 6 anos, Rio, caso trazido por uma pessoa que nos assistiu em uma palestra no Centro Espírita Joana de Ângeles, na Barra da Tijuca. Pois bem, começamos a cuidar deste caso e logo sugerimos que a mãe trouxesse a criança para a fluidoterapia. Quando ela entrou do elevador para chegar ao corredor onde se abre a porta para a instituição, todo mundo percebeu que ela não podia entrar. Porque a reunião de fluidoterapia é uma reunião calma, serena, silenciosa, própria da fluido que vocês também conhecem muito bem. De tal maneira que ela teve que ficar no corredor, com a mãe, que é uma criatura maravilhosa. A gente vê ali o espírito que Deus escolheu para levar a Daniele para se recuperar naqueles braços e junto àquele coração. Uma paciência inesgotável. A menina agitada, se mexendo para cá e para lá, sem controle de nada, balbuciando algumas coisas, ela não fala, ela não fica um instante calminha. Pois bem, mesmo assim, o que eu fiz? A segurei no colo, ali mesmo no corredor, combinei com a Viviane e com as outras médiuns como é que nós faríamos, atendemos as outras crianças primeiro, deixamos os adultos e eu entrei com a Daniele no colo. Pois bem, autismo severo com todos os sintomas característicos e acentuados. Primeiro ela veio para fluido, porque não tínhamos chance de fazer a desobsessão antes. E aí eu disse, mãe, traz logo para fluido, a espiritualidade vai fazer já algo por ela ali. Os médiuns se sentiam mal antes da aplicação, generalizadamente, tal a gravidade do contexto espiritual, que como que fazia parte da vida da menina. Pois bem, agitação psicomotora intensa, não fala, anda com dificuldade, movimentos involuntários, gritos imotivados. Escravidão no Brasil, quando nós abrimos,
mais ou menos 10 dias depois, quando foi possível, atendemos, e a primeira faixa que veio, processo doloroso de escravidão no Brasil, era um feitor de escravos, tinha trabalhado em fazendas de cana-de-açúcar e café e muito acostumado à violência para com os escravos de então. E a ideia de sessões dolorosíssimas de tortura e morte de escravos. E para cuidar de todos eles. Porque ao querermos ajudar Daniele, a família, a sociedade, nós temos que cuidar de todas as vítimas. E aí nós fomos como que rastreando as fazendas de certas regiões do Brasil, onde ela tinha se envolvido naquela altura como um homem, um feitor de escravos. Muito bem, Daniele, quando eu mostro para vocês essa figura, já é ela calminha. E numa situação curiosa, nós estávamos nos despedindo depois de mais uma fluidoterapia, e eu gosto de trazer as crianças no colo para entregar a mãe na porta do elevador. E aí, quando ela vem para o meu colo, desta que foi a última vez, quando a mãe abria os braços para voltar para os braços da mãe e seguir para casa, ela se virava e queria ficar no meu colo. Deve ter havido ali algum magnetismo residual, e eu disse, mãe, deixa ela ficar aqui um pouco. E aí ficamos um pouquinho, fazendo um pouco de carinho nela, até que ela se animou, foi para o colo da mãe e ainda não voltou, porque essa reunião foi muito recente. De tal maneira que, mais um último caso, ou penúltimo talvez, dependendo da hora, 65 anos, químico aposentado, diabético e hipertenso há 20 anos. Tratado corretamente para essas duas doenças, começa a ter depressão por causa de dificuldades para caminhar, por causa de uma neuropatia diabética, fraqueza muscular, por causa do déficit do sistema nervoso periférico. E por causa disso ele vai deprimindo. Tentou o suicídio 2 vezes. E um familiar espírita sugeriu tratamento no centro onde trabalhamos, que era o centro que ele conhecia. Abriu-se a desobsessão, revelando pelos médiuns videntes, ele havia sido um mago. Há muito tempo atrás, em tempos medievais. E na época, hipnotizava as pessoas com uma capacidade única. Era conhecido na região, só que ele não era honesto. E ele hipnotizava, às vezes, como que para ajudar, mas como que para ganhar espaço, porque o objetivo dele era tirar-lhes os bens, o dinheiro, as propriedades, as vantagens e assim por diante. E, obviamente, contrariando dessa forma as leis de Deus, ele se comprometeu muitíssimo. Muito bem, o sofrimento das vítimas foi tão grande que adoeceram e sobreviveram, e outros se suicidaram. E ele foi acumulando esses débitos todos por muitos anos. Várias vítimas se organizaram, porque elas, durante anos, dos tempos medievais até a atualidade, tentavam como que a vingança. Mas como ele era um mago, elas não conseguiam fazer algo que o fizesse sofrer do jeito que elas, antigas vítimas, queriam que ele sofresse. Até que foram tomando noção das realidades espirituais de um mundo primitivo, como o nosso, e acabaram contratando um mago da antiga Caldeia. Vão lá para baixo, nas trevas profundas, onde ele habitava, e ele, claro, como mago também, conhecia recursos e técnicas para influenciar e dominar pessoas e desencarnados também. Já imaginaram o que aconteceu? Agora foi motivado pelo desejo de uma grande falange, aquele era como que o responsável, e durante as noites, por muitos anos, o paciente era mantido prisioneiro em trevas profundas, vampirizado, e incutia-se-lhe ideias suicidas, veementemente sugeridas, portanto. Quando foi esse mago percebido pela vidência, teve que ser trazido meio que à força pela espiritualidade superior, porque aqui não adianta muito o convite fraternal de comparecimento à reunião.
pois ele resistia utilizando o seu grande poder mental. Não havia condições de diálogo e não se deixava tocar pela prece. Foi contido, perdeu as forças acumuladas em milênios, desligado de todas as suas vítimas, inclusive do doente. As antigas foram resgatadas, assistidas coletivamente pelos recursos da equipe, levados para as regiões superiores, como é de praxe, convidados a partir do perdão e do esquecimento. Hospital da Colônia, até recuperação completa. O que acontece com Antônio? Melhorou dos sintomas neurológicos em poucas semanas. Melhora gradual, mas progressiva. Começa a caminhar com menos dificuldades e, ainda amparado, ele é trazido ao centro espírita para começar a sua fluidoterapia. E a fluidoterapia persiste por 2 meses, os sintomas depressivos se atenuaram e desapareceram, suspendeu os antidepressivos, porque se tornaram desnecessários, e continuou o tratamento para o diabetes e a hipertensão, que são doenças crônicas, são doenças, a princípio, definitivas. Não vou mostrar este caso, vou apenas, para nos encaminharmos para o fim, vamos lembrando sobre a desobsessão. Quem é? Vocês lembram do tio Divaldo falando ontem sobre Pascal? Vejam lá, ele retorna agora e ele é Áureo, irmão Áureo, espírito. E ele é o autor do livro Amar e Servir. Um dos livros publicados pelo médium, nosso amigo Hernani Trindade Santana. O prefácio de Amar e Servir, por coincidência, é nosso. E meu pai, à frente da Federação Espírita Brasileira, publicou livros anteriores a este, porque meu pai desencarna em 1990. E se não seria ele que faria também o prefácio, como ele já tinha partido, gentilmente Hernani nos solicita. Pois bem, Pascal diz, muitos, porém, estamos falando agora dos espíritos das regiões mais inferiores, desses irmãos rebelados e infelizes, referindo-se aos dragões e suas falanges, resistem aos apelos celestes, pois são os mesmos que armaram as cruzadas, instituíram os tribunais da Inquisição, libertizaram modas e costumes, ampliaram o comércio internacional de entorpecentes e são eles os grandes mantenedores e aqueles que tramam das suas condições de treva e de abismo, aquilo tudo que nós vemos no cenário imenso da vida dos encarnados na Terra, incluindo as patologias mentais e as patologias clínicas e tudo aquilo que significa dos grandes transtornos que visitam a alma humana encarnada. E no mesmo livro nós vamos ver ele ainda dizendo, e é necessário que esse joio se torne a descoberto, porque sem a mediunidade e sem a doutrina espírita, nós não tínhamos essas noções com a clareza que estes aspectos nos possibilitam hoje, para que vejam como ele diz, os anjos ceifadores livrem dele o planeta, este sofrido planeta, livre quem? Do joio. E para que venha e se firme em seu lugar a nova Jerusalém da nova era, onde doenças tão graves nós não teremos mais. Vejam o que Emmanuel nos diz sobre a desobsessão no livro Pão Nosso. Uma das mensagens tem esse título e ele diz, nos recorda, nos ensina. O tratamento das obsessões não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, encarnados e desencarnados, começado nas luminosas mãos de Jesus, como naqueles exemplos do Evangelho de Marcos que nós estávamos trazendo. Nós não poderíamos deixar de lembrar que tudo aquilo que nós temos hoje como recursos para a identificação e entendimento melhor desses males, é o Espiritismo que está nos propiciando. E nós não podemos esquecer do vínculo que é praticamente visceral
entre o Espiritismo que nós conhecemos e o Evangelho de Jesus. Em a ideia de que tudo aquilo que nos favoreça a jornada evolutiva para melhor, nos vem do Divino Mestre. E a ideia, portanto, de que uma questão é o tratamento das doenças mentais quando elas já existem. E o número de pacientes é imenso. Mas nós não podemos esquecer que, a par de tudo aquilo que o Evangelho do Divino Mestre e a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos vem mostrando, nós não podemos esquecer que tanto o Espiritismo como Jesus nos trouxeram também tudo aquilo que pode significar o norteamento das nossas vidas para que nós não adoeçamos no futuro. Então, a medicina mais preventiva que nós podemos imaginar, e é uma questão para o hoje, e é uma questão para o futuro, para o porvir e para a eternidade, a ideia de que, conhecendo as leis de Deus e interiorizando o conhecimento espírita, nós estaremos como que nos adiantando moralmente e já não seremos capazes de gerar para os outros aquilo que talvez tenhamos gerado no passado e que hoje dos quais fazemos a inevitável colheita. De tal maneira que conheçamos a importância da nossa própria evangelização, de vivermos as nossas vidas, quanto mais de agora para o amanhã, de acordo com os preceitos evangélicos, que Jesus, no seu sacrifício extremo, vindo do seu trono solar, esteve presente entre nós para nos mostrar como o grande caminho a seguir. Por isso mesmo ele nos adiantou, nos dizendo, está lá nos ensinos evangélicos: ninguém vai a meu Pai senão por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado, meus queridos amigos.